Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Yes TV. Estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias. Hoje eu trago para vocês mais uma vez, como eu sempre falo, ele que é sócio aqui do Yes TV Notícias. Sempre vou falar isso daí porque é uma referência, né? Uma referência, acho que para todos os gestores públicos, né? Pelo menos aqui da Baixada Santista. Hoje eu trago deputado federal Alberto Mourão, mais uma vez aqui com a gente hoje, porque no último programa com o deputado tinha tanta coisa para falar que a gente deixou um segundo programa só para isso, deputado. Boa tarde, Lohan. Boa tarde à população do Guarujá, da região da Baixada Santista. É um prazer mais uma vez estar com vocês hoje, né? Para a gente continuar aquela conversa, aquele bate-papo. Deputado, hoje nós vamos falar sobre o SUS. O senhor, eu lembro que na nossa primeira conversa o senhor falou que tinha prioridades com habitação, prioridades com segurança e também prioridades com a saúde. E o senhor apresentou uma PL que traz uma unificação de informações, né? E com isso vai trazer agilidade, organização, que é o que mais precisa no SUS, e a transparência, né? Para quem for atendido. Como que tá o andamento dessa PL e o que foi apresentado, deputado, para os nossos telespectadores que assistem, que dependem do SUS, deputado? Nós que temos a ISTV é um canal aberto, nós pegamos o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sudeste, o pessoal do Sul, que está sempre assistindo a nossa programação, eles que dependem, deputado, do Sistema Único de Saúde, que nessa pandemia mostrou-se muito eficaz e a principal ferramenta para que tudo isso fosse tratado de maneira mais rápido e muito melhor. O que nós podemos esperar dessa PL do senhor, deputado? Ora, Lohan, eu queria falar um pouco sobre o motivo de tudo isso, né? Eu convivi como administrador alguns mandatos. Então, assim, tem o dia da operacionalização no dia a dia do Sistema Único de Saúde. Mas depois que você sai para fazer uma campanha a nível estadual, você convive com uma realidade também nua e crua. Eu vou citar o exemplo de Redenção da Serra, que fica aqui na região do Vale do Paraíba, ali perto de Ubatuba, Caraguatatuba, né? E perto da divisa com Cunha, divisa com Taubaté. É uma região rica, né? Você tem o maior polo industrial do mundo, que é a indústria aeronáutica, e de repente você pega uma Redenção das Serras, uma cidade de 4 mil habitantes, que não tem médico, né? Você pega e vai para o extremo do estado de São Paulo, lá em Apiaí, não tem médico de pronto-socorro em 6, 7 cidades no seu entorno. O hospital, com uma população de mais de 70 mil habitantes, tem um hospital com 20 leitos. Então, a ausência de sistema público de saúde é horroroso. Se a gente olhar que esse é o estado de São Paulo, imagine o Brasil, né? Mato Grosso, o extremo norte do país, Nordeste. Quer dizer, é horroroso. Então, a gente percebe que precisa avançar numa sistematização, avançar na oferta de mais médicos, principalmente nos lugares mais distantes, isso é fundamental, e aumentar também a oferta de especialidade. Eu tenho um pé no chão, eu sei que não tem formação suficiente e quantidade suficiente de especialistas. Eu sei que para certos tipos de equipamentos a gente precisa potencializar, até porque precisa ter quem opere o equipamento, precisa ter um volume de investimento adequado, e aquele equipamento pode fazer muito mais, e não há como ter um em cada cidade, em cada canto. Isso é organização administrativa. Então, quando eu comecei a me debruçar, foi porque passei por essas dificuldades e convivo com elas ainda, né? Menor, bem menor, mas não, a dúvida é que eu tenho que ajudar. Aí, o que eu me debrucei? Essa questão famoso CROSS, aí o pessoal da Baixada, quem opera o sistema de saúde em qualquer região do estado de São Paulo, sabe o que é o CROSS, que é um sistema de referência, onde você insere a demanda que a unidade de emergência está precisando para internar alguém, que a unidade de especialidade coloca para até fazer um exame de alta complexidade,
o que a unidade básica coloca lá no sistema para fazer o exame de uma consulta de alta complexidade ou média complexidade, que é o oftalmo, que é o especialista em um determinado serviço, esse cara não tem acesso. Começa essa fila e mais ainda, Lohan, o cara às vezes vai em diversas cidades, se inscreve, porque o sistema é único, mas não se conversa, é burro, ele vai lá, fica na fila das outras cidades e vai em diversos hospitais também e se inscreve na fila. O que acontece? Há uma ideia de volume enorme de serviços a serem atendidos, automaticamente também, quando alguém é atendido, não dá baixa no outro sistema, e essa bagunça não permite que haja uma gestão eficiente dos recursos públicos. De repente, você está mandando dinheiro para certos locais, e a gente assistiu isso aqueles episódios, principalmente em Norte e Nordeste, de ter mais atendimento do que população em determinados procedimentos, que acaba virando escândalos. Então, qual é a ideia? Que a gente acabe com esse negócio de CISREG, CROSS, ou sistemas particulares de cada entidade que está prestando serviço, e ele vira um sistema único por lei. É uma lei federal que cria um sistema único de gerenciamento das informações de oferta e demanda de serviço público. Por que oferta? Eu preciso saber a real oferta de capacidade de ofertar serviços, tanto de consulta, quanto de exame, quanto de internação eletiva, que é as cirurgias programadas, quanto as internações de emergência, né? E pelas especialidades específicas. Se eu não tenho essa radiografia, eu não sei a minha capacidade de absorção da demanda. Paralelo a isso, eu tenho que ter também na contraponto quanto é a minha demanda reprimida, quanto tem de gente esperando, qual é o problema que eu tenho. E dividido por camadas. Quer dizer, chamo de camadas porque nós temos a região de saúde Baixada Santista, a região de saúde ABC, a região de saúde Vale do Paraíba. Você divide em regiões do estado, como é hoje. Se você tem isso em todos os estados, quando você vai informando, o operador em cada cidade vai informando isso, e o estado já consegue enxergar o que cada região dessa tem de demanda reprimida, tem de demanda de falta de oferta. Quando o governador quer saber qual é o tamanho do seu problema no estado de São Paulo, ele consegue enxergar. E o governo federal sabe, em cada estado, em cada sub-região, qual é a demanda reprimida. E aí não fica naquela história que a ministra que assumiu agora, que tem boas intenções, ela lançou um mutirão no Rio de Janeiro e disse que não sabia a real demanda no Brasil. Ela tem razão, ela não sabe. De repente ela está mandando mais dinheiro para uma coisa para um lado e está faltando no outro. Então, o que eu quero é que isso aconteça. Depois, eu quero transparência. Quando esse sistema estiver implantado, o cidadão que está agora nos vendo aqui, e ele está lá com um parente que ele levou no pronto-socorro, que foi referenciado, e o médico falou assim, estou esperando uma vaga cross. Ele não sabe qual é o lugar na vaga dele, não sabe nada. Ele vai simplesmente, com o sistema novo, acessar e saber que se ele está em segundo, terceiro, quarto. E também, quando o médico regulador do sistema regional falar, olha, o João tem que passar na frente da Maria, ele vai ter que dizer por quê. Não, por causa disso. Tecnicamente, isso é possível, do ponto de vista médico, que tem doenças que vão evoluir mais em poucas horas do que aquelas outras. Automaticamente, ele tem mais prioridade nesse momento, já na ausência. Outro aspecto, quer dizer, ele vai conseguir justificar e deixar claro lá. Se o promotor, alguém quiser contestar ou saber se não houve o princípio da impessoalidade na ação do profissional, ele pode requerer uma informação para, se amanhã se tiver que tomar uma medida mais grave, que é o jeitinho político. Outro aspecto é que quando todo mundo enxerga qual é a sua demanda emergencial, Lohan, você, olhando o sistema em Praia Grande, por exemplo, o secretário olhar e falar assim, poxa, eu tenho tantos procedimentos que já passaram do tolerável de espera, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, preconizado pela Agência Nacional de Saúde, que em torno de 21 dias para a alta complexidade, especialidades, e aí estabelece um prazo para internação eletiva, tudo isso tem padrões.
Quando ele, passado de um certo padrão anormal, uma vez e meia isso, 2 vezes isso, ele pode deflagrar uma ação de mutirões, contratando a rede particular para fazer esse serviço. Mas isso ele pode fazer hoje. Pode e tomar uma ação. Isso que é o problema. Porque eu sei, porque a experiência que eu passei. Por quê? Porque a tabela SUS não fecha o custo. Então, na minha proposta, ele diz que ele fica autorizado a contratar, quando isso acontecer, esse fato, pela tabela que remunera os planos de saúde, de uma tabela especial regulada pela Agência Nacional, de forma que o ordenador de despesa, seja o secretário, seja o prefeito, vai ficar com a segurança jurídica de que ele vai fazer o bem, que ele vai resolver o problema do cidadão, mas não vai tomar uma ação de improbidade. Ou com seja... isso a gente consegue... Por quê? Ele tem a tabela adequada, já sinalizada na lei, e tem lá um instrumento que diz, você só pode fazer isso se acontecer este fato. Não a vontade dele de ajudar o amigo que tem uma clínica, não a vontade dele que vai ajudar um hospital que é amigo dele, não. Ele vai fazer dentro de um padrão técnico de segurança jurídica para ele, para que a gente pare de discutir as coisas de forma judicial e salve as pessoas executando o serviço. Ou seja, o deputado é muito mais... uma questão muito mais humanizada, né? Acaba sendo uma questão muito mais técnica, humanizada, para que tudo se unifique e fique muito mais fácil para conseguir dados, informações e para a população que consiga falar a mesma língua, porque muita gente, eu vou até o SUS, né? Eu sou aqui do Guarujá, fui para o SUS aqui e me deixaram na fila de espera. E aí eu vou para São Paulo, vou lá no SUS e também fico na lista de espera lá. Então isso não vai mais acontecer. Pela PL que o senhor está apresentando, isso não vai mais acontecer. Quando eu chegar lá em São Paulo, ele vai falar, ô Lohan, ô Lazarento, volta lá pro Guarujá. Desse jeito. Aquela cirurgia famosa, vamos dar um exemplo que fica mais claro assim, cirurgia de redução de estômago para poder diminuir a questão da obesidade. É uma cirurgia que precisa, primeiro, equipamento adequado, o hospital tem que ter, o centro cirúrgico tem que estar adaptado para isso, às vezes você pega uma pessoa de 180 quilos, ela não vai em qualquer maca, ela não vai em qualquer mesa cirúrgica, ela precisa de equipamentos adequados, certo? E depois, como é desespero, né, o cara se inscreve em diversos hospitais para fazer isso, ou sistemas. Quando se libera recurso para isso, e aconteceu, eu me lembro desse fato, tem 50 caras empregantes, tem 50 em Santos, tem 50 em tal lugar. Mas, na verdade, são os mesmos 50, às vezes. Tá achando que vai mais rápido. Dinheiro que não vai ser usado. E acaba sendo usado em tudo, porque o dinheiro não vem só para... Ele vem para o que nós chamamos de teto MAC. Quer dizer, esse recurso acaba ficando com municípios que não precisam, e aquele município que, às vezes, tem os 20 pessoas, recebeu menos. Então, assim... com isso, a gente potencializa os gastos públicos, executa ele com melhor qualidade e de melhor atendimento à sociedade. É perfeito. Vale lembrar você, telespectador, nosso tempo ele já estourou. Quero agradecer ao deputado Alberto Mourão, né? É interessante o que ele vem fazendo, o que o deputado vem fazendo, porque ele está otimizando. As pessoas falam assim, mais um deputado, mais um fazendo propostas. Não, o deputado Alberto Mourão ele está otimizando, ele está pegando aquele dinheiro dos seus impostos e está otimizando para que não tenha gastos desnecessários. Ele está mostrando aqui, ele está falando para a gente, falando para você aí de casa, as propostas que são propostas firmes, robustas e propostas que vai melhorar a sua condição e a sua qualidade. Deputado, quero agradecer mais uma vez o senhor por estar aqui com a gente hoje. Como já foi cobrado, esperamos o senhor aqui presencialmente, viu? E o seu recado final para os nossos telespectadores. Obrigado pela sua análise conjuntural. É exatamente isso, é melhorar os gastos públicos. É um prazer estar falando com vocês. Eu quero estar pessoalmente aí. A semana que vem eu recebo todos os prefeitos da Baixada para falar com o ministro das cidades, para falar da habitação, de mobilidade urbana, e em especial também o prefeito do Guarujá. Nós estamos tratando de Conceiçãozinha, da gente fazer uma remodelação lá, tem um projeto maravilhoso das 700 casas que nós queremos fazer,
e o ministro está bem animado com isso, com recursos da União, com recursos da autoridade portuária, de forma que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e principalmente transformar ali num grande polo de expansão de geração de emprego. Muito obrigado por estar aqui com vocês e eu vou aí para conversar um pouco mais sobre tudo isso. Bom, encerramos mais uma edição do ISTV Notícias aqui para vocês. Nosso tempo, como eu disse, estourou, mas amanhã eu estou de volta com mais uma edição. Continue com a nossa programação. Até lá, tchau, tchau.